O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou nas redes sociais a volta dos impostos sobre os combustíveis. Em nosso governo, reduzimos o IPI de 4 mil produtos e os impostos de muitos outros. O gás de cozinha, diesel, etanol, zeramos o imposto federal, PIS/COFINS. Mesmo assim, mês a mês, vínhamos batendo recordes em arrecadação. Inaceitável o aumento dos combustíveis, ora anunciado pelo atual governo. Aliás, Paula, outra má notícia para o consórcio. O desemprego caiu, né? Menor patamar desde 2015, Pronto, Augusto. Eles vão ter que explicar isso aí também. E só para a gente trazer aqui para o debate, a gente vai rever um trecho da entrevista concedida por Lula durante a campanha eleitoral. Eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Era possível você ter preço internacional quando o Brasil era importador de petróleo, era importador de óleo diesel, era importador de óleo cru, mas o Brasil é autossuficiente. O pré-sal é a mais importante descoberta de petróleo do século XXI. Sabe, então não tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui dentro, e a gente importando gasolina dos Estados Unidos. O Brasil era exportador de gasolina. Isso chama-se submissão. E aí, Ana, mais uma promessa de campanha de Lula que foi por água abaixo, né? Segundo ele, é um absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina. Mas o que ele fala não é bem verdade. O Brasil é exportador de petróleo, mas nós não somos exportadores de gasolina. Nós não temos as refinarias no Brasil para que o produto final, né, da exploração de petróleo ele chegue da maneira como ele tem que chegar na bomba, né, nos postos de gasolina, nos carros das pessoas. Isso lembra muito também, Paula, como essas pessoas que não são pragmáticas, que não olham as ações políticas, que não olham exatamente os passos concretos, as ações governamentais de presidentes como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, como aqueles que só elaboram alguma crítica com o fígado, como nós vimos nos últimos 4 anos no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, não custa colocarmos nesse debate também o fato de que Donald Trump deixou a Casa Branca com os Estados Unidos totalmente independentes nesse campo energético, né? Os Estados Unidos estavam exportando barris de petróleo, o consumo estava totalmente controlado. Joe Biden entrou na Casa Branca, fechou todas as torneiras e os postos de exploração aqui nos Estados Unidos. Chegou a guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, e agora Joe Biden tem que pedir, pelo amor de Deus, para um ditador como Maduro, para ele aumentar a produção de petróleo para suprir aí as demandas aqui dentro dos Estados Unidos. Então, não adianta as narrativas e o que eles falam nessas entrevistas se a realidade não bate com as palavras dessas pessoas, né? E o Lula, ele é muito bom nisso. Nós sabemos muito bem, o Lula ele é um verdadeiro professor nessa de pegar o microfone, falar um monte de número, soltar dados que são totalmente fictícios, que não batem com a realidade. E antigamente havia uma imprensa que queria empurrar aí o PSDB, né? A verdade é essa, queria empurrar o PSDB para a presidência da República, e que foi a favor do impeachment da Dilma, que mostrou a realidade econômica do desgoverno da Dilma como ela realmente foi, e que agora sumiu. Essa imprensa sumiu. E aí fica o questionamento. Essa imprensa que criticou as mesmas pessoas que criticaram o PT no passado por esses desmandos na área econômica e agora não estão criticando e apontando os erros, fica o questionamento por que estão fazendo isso. É porque Geraldo Alckmin é vice agora do Lula? É isso? Diga lá, Segre. Quando são coisas de economia, eu recomendaria ao atual ministro Haddad ler uma teoria que chama curva de Laffer, ou a teoria de Laffer,
que indica que quando aumenta muito a carga tributária, a arrecadação começa a diminuir, porque as pessoas avaliam que compensa mais sonegar do que pagar impostos. Ao contrário, que é o que foi feito pelo governo anterior, Paulo Guedes, Bolsonaro, quando você diminui a carga tributária, o caso de PIS, COFINS, IPI diminuindo para 4.000 produtos, a pessoa que não pagava impostos começa a pagar impostos, porque entende que vale a pena entrar na formalidade da economia. Essa situação agora de aumentar impostos mostra que em campanha é uma coisa, sendo governo é outra coisa, e Lula não tem nenhum problema em falar o que for para justificar o que era naquele momento e certamente justificar o que não é no atual momento. Então, é importante entender que se aumenta a carga tributária, a arrecadação vai diminuir. E isso que buscam, esse equilibrar o orçamento, não vai acontecer. Ao contrário, o déficit fiscal vai ser cada vez maior. E aí tem 3 opções e todas muito ruins para a população. A primeira é a emissão de moeda, a segunda é aumento da dívida e a terceira é aumento da carga tributária. As 3 a esquerda sabe usar muito bem.